Meus irmãos, o tema da nossa palavra hoje se chama Qual é a sua realidade hoje? Esse é o tema. Hoje nós passamos o dia aqui e minha palavra foi planejada em cima do que a gente veio conversando, do que a gente viveu. E 2 pontos que eu guardei aqui, que eu queria compartilhar com vocês, que realmente o Senhor tem ministrado para nós, é primeiro, onde estão os nossos fundamentos? E qual é a realidade que hoje temos escolhido viver? Eu sei que a gente está em busca, em tempos de muita mudança, especialmente como jovens. Como eu acabei de citar aqui, 4 profissões que são dominadas por jovens, que há 10 anos atrás, um jovem não vivia isso. Há 20 anos atrás, impossível. Então nós estamos em constante evolução como jovem, mas meus irmãos, os nossos fundamentos e a nossa realidade não pode mudar. Não podemos mudar por conta que a tecnologia tem avançado, por conta que a gente tem evoluído como pessoa. Os nossos fundamentos, eles são imutáveis em todo o tempo. Porque eu quero falar aqui de 2 realidades para nós. 2. A realidade que o Senhor prometeu e a realidade que você está vivendo. Quero ser muito direto nessa palavra, porque nós temos hoje vivido 2 realidades como jovens cristãos dentro da igreja. A realidade que o Senhor prometeu e a realidade que eu estou decidindo viver. O encontro perfeito dessas realidades seria quando o que Ele prometeu para nós fosse também o que a gente tivesse vivido, né? Vivendo. Mas não é tão a realidade que a gente vê hoje. A palavra diz assim, que o Senhor prometeu uma vida de abundância. Mas hoje, na realidade, a gente vive uma vida de ansiedade. Quando o Salmos 23 diz assim, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, isso é uma vida abundante. A palavra em nenhum momento fala no nível de prosperidade absurda, que tu vai ser o cara mais rico dessa terra. Mas Ele promete uma vida abundante. E eu posso ter certeza que hoje, diante do que eu vivo, eu quero experimentar cada vez mais essa vida abundante do Senhor. Essa vida de Salmos 23, que de nada terei falta. Nós podemos experimentar essa vida de que nada terei falta. Só que pelo contrário, o que a gente vive? Uma vida de ansiedade. Então, em vez de uma vida de abundância em nossa vida total, a gente vive uma vida de ansiedade. E o negócio é que a ansiedade, ele deixa a gente, como já falei semana passada, numa vida muito rasa. Porque ela fica totalmente no nosso controle. E olha só, em 1 Pedro 5,7 diz assim, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Meus irmãos, eu quero frisar isso, porque Ele tem cuidado de vocês. Se eu não estou tendo essa vida, estou tendo uma vida de ansiedade, eu não estou deixando o Senhor cuidar de mim? Concordam ou não? Concordam ou não? Sim ou não? E é isso que eu fico pensando. Toda vez que eu não estou vivendo algo abundante, Pedro, eu penso nisso. Eu estou deixando de ser cuidado pelo Senhor. A palavra dele está me prometendo isso e eu não estou fazendo. E por que disso? O porquê que eu estou deixando? Então, a verdadeira liberdade não está na ausência de problemas, mas na presença de Jesus dentro da nossa realidade. Eu coloquei essa frase aqui porque eu queria deixar muito claro para todos aqui e para mim também, eu quero reforçar isso na minha vida. Meus irmãos, falhas, pecados, erros, quem não tem aqui? Quem não tem? Agora, a diferença de tudo isso é isso, a verdadeira liberdade não está na ausência de problemas, mas na presença de Jesus dentro da nossa realidade. Eu tenho a minha realidade e a que o Senhor planejou para mim. Quero reforçar esses 2 pontos. Eu tenho a minha realidade.
Só que o negócio só vai acontecer mesmo para mim, essa vida abundante que é prometido, quando eu pegar, Senhor, essa realidade eu vou embutir aí no que o Senhor prometeu para mim. Porque quando começa aqui dizendo, ó, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, é um ponto bem importante, jovens, homens, mulheres, William, Luana, todos que estão aqui nesse ambiente. Nós vivemos sim uma geração muito ansiosa. Nós vivemos também uma geração que não gosta de confessar nada. Nós vivemos uma geração que corre de tudo que é tipo de tratamento. Nós vivemos uma geração, como eu estava falando agora há pouco, sobre trabalho, que às vezes nem trabalhar não quer. Imagina fazer uma faculdade, imagina se profissionalizar em algo. Essa é a geração que a gente vive. Só que a vida abundante existe nisso, na presença de Jesus dentro da nossa realidade. E a realidade que vivemos hoje começa com o que pensamos. Filipenses 4:8 diz assim, ó, eu vi esse versículo durante essa semana e são versículos tão conhecidos para a gente, né? Mas vou tentar ser aqui o mais breve nessa parte, mas eu preciso falar com vocês bem sobre isso. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Fala aí para ti mesmo, ó, pense nessas coisas. Diga assim, ó, tudo que for nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente ou digno de louvor. Diga assim, ó, seu nome aí e eu vou dizer o meu aqui, ó. William, pense nessas coisas. Diga assim, ó, William, pense nessas coisas. Meus irmãos, essa realidade que a gente quer viver começa com o que a gente está pensando. O que a gente tem pensado? Porque assim, ó, eu vi um estudo falando que muitas das decisões que vão acontecendo na nossa vida, elas já são totalmente orquestradas na nossa mente. Já percebeu isso? Alguém já percebeu isso? Que tu sabe, tu quer que dê errado uma coisa, mesmo dizendo que não? Tu diz, cara, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui vai dar errado na minha vida. Não, esse relacionamento aqui que eu planejei, meu Deus, vai dar alguma coisa. Tá muito bom para ser verdade. Não, esse trabalho aqui não. Eles não vão me dar aumento, eu não mereço aumento. Ou, meu patrão vai falar que eu não mereço um aumento. Qualquer coisa a gente cria, não é? E normalmente aquilo acontece. Alguns dizem que é o acaso, que é um monte de coisa, mas a Bíblia já diz o quê? Assim como eu vejo a minha alma, ela é o quê? Assim ela é. E quando Paulo diz isso daqui, ó, tudo que é nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente, digno de louvor, ele está fazendo o quê? Blindando a minha mente, de viver a minha realidade e viver a realidade do Senhor. Porque para viver isso daqui, meus irmãos, é só a realidade de Cristo. A minha realidade humana, a minha forma de pensar humana, o meu caráter humano, a minha inteligência humana, ela não quer ver isso. Ela quer buscar sempre o outro lado. Paulo também fala o quanto ele guerreia contra a carne, nesse ponto. Quanto realmente as fraquezas dele tentam dominar. E esse pensamento que nós temos, tem 3 pontos que a gente leva muito vou colocar outra parte aqui, tá? A parte invertida do que Filipenses diz. São 3 palavras aqui que definem isso: medo, pecado e comparação. A nossa realidade nos leva a viver medo, pecado e comparação. Leva ao medo, porque como eu falei, a gente parece que nunca consegue nada. A gente nunca sai do lugar. O pecado, porque a gente vai pecando, vai vivendo isso como a vida normal. Mas eu quero falar sobre esse 3º ponto, comparação. Esse aqui é um mal do século, de certeza, não tem igual. Meu irmão, o que você vê no Instagram não é a sua realidade.
O que você vê no TikTok não é a sua realidade. O que você vê lá no YouTube, o cara que deu certo fazendo vídeo para o YouTube, não é a sua realidade. Essa é a verdade. A minha realidade tem que estar ligado com o que Cristo colocou para mim fazer aqui na terra e deu. E a gente vive comparação. A Bea canta bonito, toca teclado bem. Mas eu não sei tocar teclado, então agora eu não sou um nada. Não é assim que a gente vive? Meus irmãos, essa não é a realidade de Cristo para a sua vida. Não é a realidade de Cristo para a sua vida. Em nome de Jesus. Você precisa entender que para ir profundo, tu tem que parar de comparação. Eu sofri muito de comparação, muito. Ao nível assim de tudo ter que ser igual fulano para achar que eu estava bom no que eu fazia. E meus irmãos, ninguém vai conseguir ser igual a ninguém. Ninguém vai conseguir ser parecido. E essa comparação vai nos travando de viver o melhor de Deus. Porque quando a gente aceita Jesus Cristo, a gente levanta as mãos. Quando a gente se batiza ali naquela piscina, a gente fica feliz, não fica? Aquela é a realidade de Cristo para nós. É aquela alegria, porque naquele momento tu não pensa em pecado, tu não pensa no irmão do lado, tu não pensa em comparar, não é verdade? Quem já lembra aqui? Quem já lembra não, né? Quem lembra da sua experiência aqui quando saiu do batismo? Cara, que sensação boa, né? Que sensação boa. No dia que eu me batizei estava frio. E eu estava com medo do rio, entendeu? Foi num rio. Eu estava com medo, mas eu lembro que quando eu saí, parece um novo mundo que a gente vive naquele domingo, né? Normalmente batismo é domingo. Aquelas primeiras horas, tu se sente muito super-homem, né? Agora vai. Até chegar segunda-feira, né? Que caiu a realidade. Porque, meus irmãos, nós precisamos avançar nisso, nessa realidade. A alegria que está em mim não é a minha alegria como William, é a alegria de Cristo Jesus em mim. A fé que está em mim não é a fé no William, ou a fé no Samuel, ou a fé na Luana. É a fé porque Jesus fez já o melhor por mim, que foi morrer na cruz. Essa é a realidade do Senhor para a sua vida. E um terceiro ponto e final, meus irmãos. Com quem você tem andado? Esse é o terceiro ponto que eu coloquei aqui, que realmente define a sua realidade. Provérbios 13, 20 diz: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Não dá para andar com pessoas que te puxam para baixo e querer crescer. Não dá para caminhar com quem vive na carne e querer viver no espírito. As pessoas ao nosso redor moldam quem estamos nos tornando. E é verdade. Meus irmãos, nós temos que ser sal e luz. Vocês entendem isso, né? Pelo amor de Deus, não acredita que agora você tem que andar só com gente da igreja. Não é isso. Não estou dizendo isso. Mas, meu irmão, para quem, minha irmã, para quem você tem contado e tem aberto seu coração? Para pessoas que te levam mais para o lado mal ou para o lado bom? Novamente, eu tenho falha, tu tem falha. Depende para quem você conta isso, acaba contigo. Não é verdade? Quem já levou aquele gelo grande que às vezes tu vai contar uma notícia boa para alguém e a pessoa te desanima no nível de jogar lá embaixo? Eu já vivi. E isso molda a sua realidade, porque volta na questão do medo, da comparação. Meu Deus, eu não sou digno. Meu amigo, meu melhor amigo, a minha melhor amiga disse uma coisa que não fecha com a minha realidade. Então o que está acontecendo comigo? E aí a gente se perde. Quem anda com sábios será sábio. Quem anda com pessoas que querem buscar coisas para a vida, com certeza terá uma vida. Pode pegar aí no geral. Vamos colocar aqui, falar sobre faculdade. Normalmente, você sabe, quem está perto de outra pessoa, normalmente aquela pessoa também fez faculdade. Eu já tive isso comparando a minha vida mesmo.
Você já percebeu isso? Que tu realmente fica muito parecido com quem você anda perto? Eu andava, quando eu era solteiro, eu andava mais perto da galera do fute, né? Daí, segunda-feira, eu acordava com vontade de jogar futebol. Na segunda, a gente ia jogar, né, Israel? E isso aí, ó. Cara, isso moldava a minha realidade. Na segunda-feira, eu estava jogando futebol. Como outras coisas de hábitos que eu fazia diferente quando eu estava perto de pessoas. Eu e o Samuel, 2 anos atrás, a gente fez um projetão na academia, né? Desistimos? O Samuca não, mas nós vamos voltar, em nome de Jesus. Mas olha só, isso molda a realidade, galera. Por isso que aqui, ó, jovens, vocês têm total liberdade para se comunicar. Não é acabar o culto e todo mundo para casa e tchau. Não é. E se de alguma forma eu e a Luana deixamos a desejar nisso, a gente está buscando nos últimos dias fazer mais do que tudo. Tá aí a equipe que está passando por esse momento com a gente, realmente de muita comunhão, porque nós precisamos. Diga assim, ó, faz assim, ó. Nós precisamos estar junto, galera. Nós precisamos moldar nossa realidade diante do que Cristo deu para nós. Mas isso vai moldar eu estando com meus irmãos. Eu estando no meu trabalho com pessoas que não ficam falando mal do meu patrão. Esse é o problema, que essa é a realidade. Por isso que eu estou dizendo, não estou dizendo que você tem que ser sal e luz só na igreja, não. Sal e luz é lá fora. Só que lá no trabalho também você pode escolher pessoas corretas para andar junto. Pessoas que pensam o bem da empresa, não o mal. Isso é o mais difícil. Então, esses pontos, meus irmãos, vida em abundância, o que pensamos e com quem andamos, realmente define o nosso caráter como humanos, mas também principalmente a realidade que queremos viver. A melhor comparação que eu posso fazer para você é assim, ó. Olha para minha mão aqui. Essa aqui é a minha realidade e essa aqui é a realidade de Cristo para mim. Nós precisamos juntar esses dois e fazer funcionar. Essa é a melhor comparação que eu tenho para vocês nessa noite. Olha para minhas mãos e diz aqui, ó. Olha aqui onde eu estou, onde é a realidade de Cristo. Se eu não quiser alcançar isso aqui, meu irmão, essa realidade vai passar e nós temos direito dela. Porque Ele morreu na cruz para nós, para essa realidade. E vai de nós, vai da nossa decisão diária. Diga assim, ó, minha decisão diária define minha realidade. Ninguém nunca aqui engordou 10 quilos no mesmo dia. Eu tenho certeza. Foram 365 dias decidindo fazer errado, comer errado. Não foi? É verdade ou não é? É assim que molda a realidade. São vários e vários dias fazendo a mesma coisa. Por isso que quando o Senhor se trata de pecado, Ele não fala de um dia de pecado. Ele fala de uma iniquidade que tu faz todo dia e acha normal. E jovem, é a oportunidade que você tem nessa noite em moldar a sua realidade. Na verdade não, em moldar não, em começar aqui a moldar a sua realidade com Cristo. Eu quero que você fique de pé.